Fala, povo do YouTube! Josi Amorim aqui com o vídeo desta semana do Matutas Digitais. E hoje eu e a Josix Education vamos falar sobre a lei da atração. Você já ouviu falar sobre isso? Fica aqui, assiste o vídeo todo, porque tem muita informação bacana para você pegar, colocar em prática e mudar muitos resultados na sua vida, tanto pessoal como de negócios, como profissional em geral. A gente vai falar sobre os fundamentos da lei da atração e também fazer um link em relação ao algoritmo das redes sociais. Depois da vinheta vem a Josix Education falando sobre os fundamentos da lei da atração. Josix Education. Quem não lembra das aulas de Química e a tabela periódica? Eu sempre faço ligações nas minhas leituras e eu vim estudando muito a questão da lei da atração e vendo que nós somos seres energéticos. Isso aqui é energia. A tabela periódica fala dos elementos que existem na natureza, os elementos em seu tamanho atômico. Então fala do átomo de hidrogênio, do átomo de ferro, as suas composições físicas e químicas. Eu comecei a observar essa questão de que dizem que os opostos se atraem. Os opostos não se atraem, galera. Veja só, a água ela é formada por átomos semelhantes, hidrogênio e oxigênio. Tudo que é água pura, é apenas hidrogênio e oxigênio. Então, um átomo de ferro não se liga para formar a água. Concorda comigo? Seu campo eletromagnético não se une. Eles ficam separados. Na base dos elementos, na base do que forma tudo nessa Terra, quebramos essa crença de que os opostos se atraem. A gente está falando a nível atômico, mas quando a gente fala a nível ser, que nós somos feitos por átomos, por uma variação enorme desses átomos. Tem vários tipos dele no nosso corpo. Cada tecido é formado por células semelhantes também. Vamos falar a nível celular. Se nós formos ver, as células que compõem a nossa pele, elas são semelhantes entre si. Já as células que compõem a nossa gengiva são diferentes. Então, células que compõem a gengiva não são células que compõem a nossa pele externa. Células que compõem nossos dentes, nossos ossos, não são as mesmas células que vão compor nossa parede intestinal. Então, vejam mais uma vez, os opostos não se atraem, são semelhantes que se atraem. A gente falou a nível atômico, agora a nível celular. Vamos passar para a nível do ser. O ser, que é a composição de tudo isso, desde o seu nível atômico até a sua forma do ser. Animais, vegetais, todos os seres, até os seres inanimados, as pedras, ferro. Aí vocês começam a pensar. Pensa aqui comigo, se não faz sentido. Como é que os opostos se atraem se tudo que forma um grupo tem que ser semelhante entre si? Um grupo de água é formado por átomos semelhantes. Um grupo de tecido corporal é formado por células semelhantes. Então, como é que a nível do ser, a nível animal, digamos, vamos falar dos seres humanos, como é que eu digo que eu vou atrair o meu oposto? Não, eu vou atrair meu semelhante. Tenha certeza disso. Comece a observar, saia do automático e veja que seu grupo se assemelha ao seu modo de pensar. E se não se assemelha, há conflitos. Veja bem que seus relacionamentos mais conflituosos são pessoas que pensam de uma forma diferente da sua. Não que todos tenhamos que pensar igual, muito pelo contrário. Mas a gente não pode forçar a barra de um relacionamento. Por quê? Porque um pensa de uma forma, o outro pensa de outra forma extremamente diferente
e aquilo vai causar conflito, não vai causar o magnetismo, né? O magnetismo de se unir, de formar o mesmo grupo, um grupo em que todos estão andando na mesma direção. Aí eu fiz aqui, ó, inspirada na tabela periódica, falando da questão vibracional. A gente fala muito assim, eu já ouvi pessoas falando assim, sobre riqueza financeira. Ah, porque a água só corre para o rio. Porque fulano é rico, ele sempre foi rico, então ele vai ser rico sempre. Quem é pobre vai continuar sendo pobre. Isso a pessoa analisando apenas a nível físico, a nível material. Só que não é isso, gente. É a nível mental, a nível vibracional, emocional. A sua vibração, ela vai depender do que você sente. Tudo que você sente vai vibrar. Quando você vibra, você atrai. É a vibração eletromagnética, é a vibração do seu corpo. A gente tem um campo eletromagnético no corpo também. Se o nosso corpo é composto por tecidos, células, átomos, e os átomos possuem o campo eletromagnético, nós também possuímos. E como é que a gente vibra? Ah, é só relacionado aos átomos? Como é que a gente faz esses átomos vibrarem? São nossas emoções e definem o nosso campo eletromagnético. Então, quanto mais a gente vibra tal emoção, mais a gente atrai aquele tipo de consequência, pessoas, tudo que existe, a gente vai atraindo aquele semelhante. Então, vejam que interessante o que eu fiz aqui. Eu fiz uma alusão com a tabela periódica, que eu coloquei aqui onde é o hidrogênio, eu coloquei a fé. O hidrogênio, ele é o elemento mais leve e mais abundante que existe na natureza. A fé é o sentimento mais sutil e que deve ter em maior abundância na natureza. Vocês acham que tudo que a gente conquista, que toda essa formação da natureza é feita pelo quê? Pela fé. E fé não é ver para crer. Fé é algo que você precisa sentir antes de ter aquilo que você quer. Fé é como se você fosse andando sem olhar por onde você está andando, tendo fé que você vai chegar aonde você quer chegar. Isso é fé. Então é sutil. Eu coloquei aqui que é um sentimento tão leve quanto o hidrogênio. E aqui eu coloquei os sentimentos mais pesados. A gente ficar vibrando eles, a gente vai atrair energias parecidas. Dependendo da energia, do tipo de sentimento que a gente vibra, a gente vai atrair aquele peso para nossa vida. Então eu coloquei aqui esses sentimentos mais pesados onde ficam os metais, né, que é pesado. Eu coloquei a raiva, a tristeza, o rancor, a reclamação, tristeza, melancolia, escassez e dúvida. Dúvida, contrário de fé. Eu coloquei aqui já onde ficam os metais para mostrar para vocês nessa alusão que esses sentimentos eles são pesados. E se a gente cultivá-los, a gente vai atrair mais e mais deles. Quanto mais a gente sente, mais a gente atrai. Por exemplo, uma pessoa que reclama muito, reclama de tudo, vive reclamando. O que é reclamar? É clamar novamente algo que você queria e não deu certo. Aí você fica reclamando. Clamar novamente é retroceder. Então, não adianta ficar reclamando. E existem pessoas viciadas em reclamação. E quanto mais você reclama, mais você se aprofunda. E mais você cultiva aquele sentimento de frustração, porque a reclamação gera frustração. Você vai estar fortalecendo um sentimento de frustração. E quanto mais você fortalecer, mais você vai vibrar no seu campo eletromagnético e mais você vai atrair problemas para você reclamar. É assim que funciona, pessoal. É no campo das emoções. Aí aqui eu coloquei, onde tem os gases nobres na tabela periódica, eu coloquei os sentimentos mais leves e mais nobres que a gente precisa cultivar, tá? Felicidade, harmonia, amor, gratidão, riqueza, prosperidade, fluidez. Fluidez. Então, aqui, como os gases nobres, a gente precisa
vê esses sentimentos como nobres e a gente precisa treinar para tê-los em mais abundância do que esses aqui pesados. Tá entendendo? E isso é possível treinar, gente. É uma questão de postura, é uma questão de observação das nossas palavras. Os nossos pensamentos, eles geram sentimentos, tá? É assim, ó. Crença gera pensamento, pensamento gera sentimento, sentimento gera ação e ação gera resultado. Então, uma mente que está muito focada na escassez, que vive dizendo, Eu tô liso. Eu não tenho cliente. Não chega dinheiro. escassez mais reclamação. Vê só como fica somatizando esses sentimentos pesados. Escassez mais reclamação. Nossa, não tenho grana. Não chega cliente. O pensamento é esse, é só pensamento, você nem fala. Aí aquilo ali vai enchendo você de frustração, de agonia e de tristeza. Veja como eles atraem uns aos outros também. E você também vai atrair pessoas semelhantes a você, tá? Então, quanto mais você treinar a sua mente para sentir esses tipos de sentimentos pesados, mais você vai atrair pensamentos e mais você vai atrair pessoas que vão fortalecendo isso. Já ao contrário, você fortalecendo esses sentimentos aqui, a felicidade, a harmonia, o amor, a gratidão, riqueza, prosperidade e fluidez, eu estava falando da escassez. Qual é o contrário da escassez? A prosperidade. Josi, mas como eu vou me sentir próspera? Como eu vou me sentir próspera? Se tá tudo tão difícil, se é muito imposto pra pagar, é muito boleto pra pagar. Respira. Olha a tua volta. Gratidão. Começa a exercitar pensamentos de gratidão. Tudo vem inicialmente, fundamentalmente no pensamento. Começa a vigiar os teus pensamentos. Por quê? Porque pensamento gera sentimento. Se você troca o seu pensamento, você troca o seu sentimento. Então dá uma pausa, respira, anota teus pensamentos e veja qual é o pensamento que eu preciso mudar. Eu falo muito. Nossa, como eu tô liso. Nossa, que dificuldade. Nossa. Começa a observar a tua volta, que tu tens muito. Começa a observar que tu tem um teto para morar. Começa a observar que tu tem uma família que te ampara. Começa a observar que tu tem internet, que tu tem um celular. Eu tenho certeza que você tem um celular, tá aqui me assistindo, tem um celular, tem internet. Já é o recurso que muitos estão iniciando com esse recurso para levantar algo, para levantar um dinheiro, para levantar um negócio. Eu sou exemplo vivo disso. Eu comecei com R$0 a fazer negócios na internet. Eu resolvi sair da CLT porque eu quis preservar meu emocional, que estava muito abalado. Eu vim de um processo que me deixou muito abalada emocionalmente. Eu fiz essa cura através dessas mudanças de pensamento, porque eu fui direcionada por profissionais a fazer isso. Eu indico muito, se você não consegue fazer sozinho, procure uma ajuda profissional, tá? Seja um psicólogo, seja um Theta Healing, seja uma programação neurolinguística, que foi o meu caso, inclusive sou especialista nisso. Procure um exorcista, mas procure qualquer coisa que faça sentido para você. Mas saiba que quando você mudar seu modo de pensar, é quando a sua vida vai ter um salto, uma melhora. E claro, não é de uma hora para outra, nada é de uma hora para outra, gente. A gente precisa parar com essa questão de pensar que tudo vai chegar de uma hora para outra. A época da tecnologia condicionou nossa mente a pensar que tudo é delivery, pediu, chegou. Eu quero ser próspero. Traz prosperidade aí pra minha vida. Não é assim, pessoal. Vamos acordar para isso. Agora a Josi vai falar para vocês sobre o que isso tem a ver, essa lei vibracional, né? Eu tô falando aqui do comportamental em relação à vibração emocional, mas a Josi vai trazer ainda a questão da vibração e do que você vê na internet. O que isso tem a ver também com a lei da atração e como o algoritmo funciona. Eu acredito que a pessoa que desenvolveu os algoritmos da vida da internet se inspirou nessa lei da atração, viu? A Josi vai explicar por quê.
Fica aí, vice bichinho, que Josi ainda vem falar. E antes dessa explicação da Josix, vocês viram, conforme meus estudos e meus insights, meus pensamentos, o que é que eu deduzo de tudo que eu venho estudando e praticando. Josix explicou os fundamentos da lei da atração sobre o campo magnético a nível atômico. Aí voltar aí deu essa nostalgia na época do ensino médio, quando a gente estudava tabela periódica. Eu gostava mais ou menos de química e vocês gostavam? Mas vejam como é legal esse conhecimento que a gente adquiriu lá atrás do campo vibracional. E isso tem a ver com esses elementos. Nós somos feitos desses elementos. Nós, como somos seres dessa terra, seres orgânicos, às vezes a gente esquece disso, pensa que é robô, vive uma vida exaustiva, por isso que a gente perde a saúde muitas vezes. Quem viu o vídeo da semana passada sobre prosperidade, sobre os campos da vida que a gente deve ter cuidado, vai fazer um link aí com essa questão de que muitas vezes a gente esquece que é ser humano, esquece que é um ser orgânico e passa dos limites, e isso afeta a nossa saúde. Então, fazendo um link com isso tudo que a Josix explicou, em relação ao algoritmo das redes sociais, parece que essas pessoas que desenvolveram essa tecnologia se inspiraram nessa lei da atração. Por quê? A lei da atração em relação à vibração emocional foi explicada, né? Quanto mais você sente algo, mais você vai atrair aquilo, coisas relacionadas àquilo. Ou seja, se você não desenvolveu inteligência emocional para começar a sentir sentimentos mais leves, mais ricos, você vai continuar atraindo mais e mais problemas. E aí, o que é que isso tem a ver com o algoritmo das redes sociais? Quanto mais você interage com conteúdos, mais desses conteúdos vão aparecer para você. Veja que interessante. Se você dá muito like em certos tipos de conteúdo, se você comenta, compartilha, está sempre interagindo com certos tipos de conteúdos, serão mais desses conteúdos que vão aparecer para você. Por quê? Porque o robô, o algoritmo, ele vai entender: essa pessoa se interessa por isso, então eu vou dar mais disso a ela. Tá entendendo? Vocês têm que ter cuidado até com o que vocês andam interagindo. Por quê? Porque isso causa um comportamento hipnótico em você. Você vai ficar hipnotizado porque você é interessado naquele assunto. Então, quanto mais você se demonstra interessado naquele assunto, mais o algoritmo vai pensar: tome mais disso. Por quê? Porque ele quer prender sua atenção. É um mecanismo de prender a atenção do espectador. Antigamente a gente assistia novela, assistia filme, aquilo ali prendia a nossa atenção e as emissoras de televisão, nos intervalos desses programas, faziam suas propagandas. Então, a mesma coisa na internet. O algoritmo é programado para prender a atenção dos seres humanos na internet. Quanto mais seres humanos com a atenção vidrada ali, melhor para quem está lucrando com essa atenção desses seres humanos. Então, claro que eles vão colocar um mecanismo hipnótico para que você, eu, qualquer ser humano, fique lá o máximo de tempo possível. Eu estou dizendo para você deixar de ficar na internet? Jamais, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você ter cuidado com os conteúdos que você curte e compartilha, porque tudo isso vai gerando esse mecanismo, vai vir mais daquele tipo de conteúdo e você vai perder de ver outros tipos de conteúdos mais ricos. Geralmente acontece como com a gente? A gente trabalha o dia todo, tá exausto, chega em casa, quer ver o quê? Besterol, besterol, besterol. Quanto mais besterol você vê, mais besterol vai vir para você ver. Na internet existe um mundo de informações, um mundo de coisas, tanto boas quanto ruins. Tanto boas, maravilhosas e instrutivas, como conteúdo vazio que só faz você se distrair e não focar, vai tirar o teu poder de foco e você não vai focar nos objetivos que você tem. Existem formas, existem pessoas ensinando de formas muito divertidas. Tem como a gente se divertir estudando também. Tem como a gente se divertir
se desenvolvendo, curtindo o processo do desenvolvimento. Eu estou vivendo isso, por isso que eu digo que é possível. Se eu estou vivendo, eu sou um ser humano, você também pode viver. Quanto mais a gente conhece o sistema, mais a gente pode hackear ele, mais a gente pode se comportar de uma forma não exatamente como aquele quer. Porque pra quem está fazendo, quem está lucrando, OnlyFans, por exemplo, que está colocando até inteligências artificiais em vez de pessoas para vender fotos eróticas, né, digamos. E aí, você tá lá, o espectador tá lá, gastando dinheiro para ver uma inteligência artificial. Gente, pelo amor de Deus. Assim, existe muita coisa de valor, muita coisa que vai levar a tua vida para outro nível, entendeu? Então você vê, você investir, você colocar dinheiro e aquilo ali vai enfeitiçando tua cabeça até te convencer. E muita gente se pergunta: por que minha vida não anda? Por que eu não consigo meus objetivos? Né? Seus objetivos eles vão chegar conforme você se direciona para eles. Não adianta ficar apenas pensando, tem que vibrar, tem que ter tesão no que você quer. Vibrar em relação àquilo. Se você vibra na preguiça, se você vibra... Ah, tô com preguiça, ai, que cansaço. Eu sei que não é fácil, pessoal, eu sei que é exaustivo, que é muito trabalho, é muita coisa, é muita informação, é muita responsabilidade. Mas quem vem vendo meus conteúdos e quem vem seguindo esses métodos, esses direcionamentos, vem conseguindo resultados maravilhosos, tá? Então é só a questão do foco da atenção. Onde você der mais atenção, mais daquilo vai chegar para você, seja no campo vibracional, seja no campo virtual. É isso, gente. Tô muito feliz aí com as interações, gratidão pelos comentários. Aproveita, comenta também, fala o que você achou, diga aí sua opinião, faça perguntas, eu tô aqui para agregar, eu tô aqui para conversar, para fazer relacionamento. E eu espero muito estar contribuindo sempre com vocês com esses vídeos. Um abraço e até semana que vem!